Olá, está começando agora o programa Somos Um, da Arquidiocese de Goiânia. Na edição de hoje você vai conhecer um pouco sobre a missão Laudato Si, uma frente missionária instituída por Dom João Justino na Arquidiocese de Goiânia. Falar sobre os avós de Jesus, São Joaquim e Senhora Santana, nos recorda os evangelhos canônicos. Algumas informações a respeito são encontradas no proto-evangelho, recordando Tiago, um evangelho apócrifo do século II. O texto fala dos momentos da vida da Senhora Santana e São Joaquim. Se buscarmos o sentido etimológico do nome, Ana quer dizer graça, Joaquim, Javé, recordando que ambos eram estéreis e eles rezaram muito, suplicaram muito a Deus para ter a graça de ter filhos. E eles eram excluídos da sociedade devido à sua realidade, não é a sua situação. E Deus olhou a beleza da Sagrada Escritura. Quando fazemos o exegese do texto, nós recordamos que Deus, ele tem um coração, um olhar que chega àquele que precisa e àquele que crê. Embora desprovidos de tantas coisas da vida, Joaquim e Ana eram piedosos, tementes a Deus. E ao rezarem, suplicarem as bênçãos de ter filhos, não é? Concedeu a graça de ter Maria, não é? Como é belo olhar para a imagem da Senhora Santana e recordar a mãe que educa. Então, ambos foram humilhados por muitas décadas, por muitos momentos, mas em Deus encontraram a graça. É interessante se recordarmos a humilhação que eles passaram em todas as dimensões da vida, mas com Joaquim nós aprendemos o poder da oração. Segundo alguns escritos, dizem que Joaquim passou 40 dias e 40 noites suplicando a Deus entre lágrimas e jejuns para Deus conceder um filho. E Deus escutou. Como é importante ressaltar, ou seja, Deus, do impossível, ele faz o possível. Eu quero até pedir a você que nos acompanha, não é? Acreditar. De repente, tantos casais têm o desejo, não é, de ter filhos. Então, para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Mais uma vez, recordando na árvore genealógica, podemos assim dizer, de Jesus, os seus avós manifestam o poder de Deus. Aquela árvore que era infrutífera, ou seja, os avós Joaquim e Ana, ou seja, deram à luz a mãe do Salvador, a Virgem Maria. Dia 26 de julho é a data em que nós comemoramos o Dia dos Avós. E por que comemoramos? Justamente porque é a memória litúrgica de São Joaquim e Santana, os pais de Nossa Senhora, da Virgem Mãe de Deus. As Sagradas Escrituras não trazem nenhum registro dos nomes dos pais de Nossa Senhora, como Joaquim e Ana. Acontece que essa certeza nós temos pela tradição viva da Igreja, pela tradição oral e pelo registro de algum ou outro evangelho apócrifo. São Joaquim e Santana têm a importância na história da fé e para a Igreja de terem sido aqueles que educaram a Mãe de Deus nos ensinamentos da fé, da religião, da piedade, Mãe de Deus que participou da gestação e da educação do próprio Filho de Deus na fé. Que olhando para os avós de Jesus, nós rezemos também pelos nossos avós e nos disponhamos a valorizar o que eles são, o que eles significam, a grandeza de sabedoria, que não significa que eles acertaram sempre. Mas mesmo as dificuldades e sofrimentos, pelejas que eles enfrentaram, se tornou para eles fonte de experiência, de sabedoria, que eles podem sim transmitir a nós. E qual é a grandeza, a beleza, a riqueza de nós termos atenção e cuidado especial aos nossos idosos? Eles são fonte de sabedoria, em razão da vida vivida, do que experimentaram, e tem muito a nos ensinar, para que a gente saiba, cada um de nós saiba trilhar os próprios caminhos, mas a partir do que eles têm a contribuir em uma vasta experiência.
que nós tenhamos sempre muito cuidado, zelo, carinho pelos nossos idosos, pelos sacerdotes idosos, e tenhamos a alegria e a coragem de buscar nessa fonte de sabedoria que são os mais velhos. São Joaquim e Santana, rogai por nós. Em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, representantes da Igreja Católica dos 5 regionais estão promovendo encontros. As pré-COPs são encontros formativos voltados para lideranças da Igreja, promovendo um entendimento mais profundo sobre as mudanças climáticas e suas consequências. Com uma metodologia participativa, esses eventos preparam multiplicadores para replicar o conhecimento adquirido em suas comunidades, ampliando a incidência da Igreja na defesa da casa comum e incentivando ações concretas pela justiça climática e a ecologia integral. Acompanhe uma entrevista com o professor Volmir Terésio Amado, membro do grupo Missão Laudato Si, da Arquidiocese de Goiânia, responsável pelo levantamento ambiental. Aqui na Arquidiocese de Goiânia, nosso arcebispo constituiu uma frente missionária nova, inovadora. É a Missão Laudato Si pela Ecologia Integral. Então, uma equipe que tem a finalidade de ir motivando o conjunto das comunidades e a vida arquidiocesana a sensibilizando permanentemente pela ecologia integral, pela conversão também ambiental e, claro, que desencadeando ações consequentes na área do meio ambiente. A Missão Laudato Si tem um conjunto de tarefas, uma programação grande de atividades e, sobretudo, um projeto que lança uma perspectiva e um horizonte novo no âmbito da Igreja. E dentre as ações que temos, uma delas é o balanço ambiental. Ele visa, claro, complementar outro balanço já realizado pela Arquidiocese, que era o balanço social. E, portanto, unindo a ambos, nós queremos ter um rosto arquidiocesano socioambiental e que visa, sobretudo, a olhar, a termos uma visão abrangente sobre todas as ações ambientais feitas pela Igreja Arquidiocesana. E, por isso, o balanço é destinado, é uma pesquisa de campo, e ela está sendo aplicada para os destinatários, que são as paróquias, as pastorais, os movimentos eclesiais, as instituições católicas, as associações católicas. E cada representatividade de conselhos pastorais paroquiais, de lideranças de movimentos, de pastorais ou de gestores das instituições católicas estão respondendo a este questionário. E com isso queremos ver, portanto, o que já vem sendo feito e o que precisa ser projetado pela frente na área ambiental. E a pesquisa está estruturada em torno a alguns eixos temáticos sobre os quais estão vinculadas diversas perguntas. Então tem o eixo da resíduos e reciclagem, tem a questão do saneamento básico, tem a questão dos recursos hídricos, como as comunidades, a igreja está tratando o tema da água, tem a questão das queimadas, dos incêndios, tem o tema da formação ambiental, o tema da ecoespiritualidade, são eixos temáticos sobre os quais nós queremos ver o que a igreja já vem realizando aqui em âmbito arquidiocesano. E a partir daí, claro, depois de uma amostragem completa, então veremos as fragilidades, os pontos que precisam ser implementados e outros que precisam ganhar mais visibilidade e que podem caminhar mais para a sua respectiva consolidação. Então, nós nos somamos ao espírito da Laudato Si, em seus 10 anos de realização, a Eco 30 e toda a perspectiva e horizonte mais amplo que ela coloca,
e, claro, as campanhas da fraternidade com o tema ambiental, pois tudo isto converge e tem uma ressonância aqui local. Então, âmbito arquidiocesano, uma resposta efetiva que desde aqui da realidade local, em nos somando ao conjunto, às ações globais, nós vamos caminhando em nossa realidade e na contribuição que a Igreja pode dar de forma colaborativa e subsidiária à ecologia integral. A Igreja é um sujeito histórico, é um protagonismo indispensável para o conjunto da sociedade. Então, ela, em diálogo com outras instituições e organizações, claro que não pode ser omissa do ponto de vista social. Agora, também, nós, como Igreja, precisamos caminhar muito aquilo que pediu o Papa Francisco e pede agora o Papa Leão XIV, a conversão ecológica. E nisso nós temos que caminhar bastante em razão do pecado ecológico, da falta de uma consciência suficientemente profunda que dê conta de perceber os aspectos de estrago ambiental, de destruição do planeta, que em nossa realidade pessoal, familiar, comunitária, eclesial e social, nós como sujeitos, como corresponsáveis, estamos provocando na destruição do meio ambiente. E claro que uma conversão consequente. Tudo isso envolvido, perpassado por uma teologia da criação e também uma espiritualidade que acompanhe e que esteja em comunhão com todos os seres. Então, a fraternidade é entre irmãos, mas também é uma fraternidade cósmica, uma fraternidade que consegue desenvolver um espírito, um coração, uma disposição orante que chama a todos os seres de irmãos e irmãs e é capaz de se irmanar com o conjunto da ecologia, da vida ambiental. E isso me parece muito importante, nós conseguirmos também avançar com uma outra consciência espiritual, além da consciência social, consciência ambiental, essa ecoespiritualidade vem nos ajudando muito nisso. Então, uma contribuição como Igreja, com o conjunto das demais instituições, mas também internamente como cristãos e como Igreja, termos mais consciência do pecado ambiental e avançarmos mais pela conversão ecológica. Eu penso que nós estamos num horizonte novo e desafiador. Este é um tempo geracional que nos leva a pensar em quem vem também, logo em seguida, a uma corresponsabilidade intergeracional por cada criança que está por nascer. E por ela nós seremos corresponsáveis, o mundo que estaremos deixando, o mundo de paz, de harmonia, de equilíbrio ecológico, ou um mundo de devastação, de queimadas, de guerras, de destruição ou de ódios. Então, esta ética intergeracional, essa corresponsabilidade de todas as gerações em comunhão, nos irmanarmos, os jovens, as crianças, os idosos, e como Igreja, descobrir na fonte do Evangelho, nas raízes bíblicas, o que nós como cristãos temos a dar como resposta junto às demais religiões, numa perspectiva macroecumênica e numa resposta cidadã diante dos desafios do presente e do futuro. O processo é coordenado pelos secretários executivos dos regionais da CNBB, em parceria com a Secretaria Executiva da Articulação Igreja rumo à COP30. No Regional Centro-Oeste, a Pré-COP irá acontecer no dia 6 de agosto, em Bonito, Mato Grosso do Sul. O nosso programa vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. A gente se vê na próxima semana. Alegres, nós viemos a ti.